preocupação hoje que o Conselho sempre tem é informar o usuário sobre o uso racional dos medicamentos, das tecnologias, porque as demandas são variadas na área de saúde pública. E o SUS não tem como comportar todos esses investimentos que são necessários para atender essa demanda. Então, o que a gente tenta dentro do Conselho Nacional de Saúde? Informar o máximo possível para esse usuário para não ceder a esse tipo de pressão, porque as indústrias, elas se utilizam da vulnerabilidade das pessoas, das necessidades básicas das pessoas, exatamente nesse momento para conseguirem a sua inovação tecnológica ou então a incorporação tecnológica. E isso não funciona assim. Há critérios dentro do Ministério da Saúde, há critérios científicos que devem ser comprovados para cada tecnologia e fora que tem que se fazer a avaliação de custo e benefício. Todo investimento que é feito dentro do Ministério da Saúde tem critérios que são da administração pública, tem que ser prestado contas à sociedade do dinheiro público. O usuário hoje, a dificuldade hoje na sociedade brasileira é a informação, né? Isso aí vem se tentando ampliar esses canais de informação. A gente tem aí a internet, os grupos que funcionam nos grupos sociais, os movimentos sociais, e a gente tem todo um processo de crescimento em que a sociedade vem começando, a partir das suas demandas, a buscar essas informações. A gente não tem uma cultura no Brasil, salvo quando se tem um problema de saúde ou quando se tem uma necessidade de buscar esses direitos. Só que o brasileiro ele deve buscar direitos e deveres. O brasileiro também tem deveres constitucionais, não é só o direito constitucional. E isso perpassa por ele também procurar essas informações aonde elas estão. E o melhor canal de comunicação hoje que temos, que é globalizado para o mundo inteiro, é a internet, são as redes sociais, e o tempo todo a gente está vendo isso. Então, através desses veículos de comunicação, do rádio, da televisão, enfim, dos documentários, muitas pessoas podem ter acesso em bibliotecas, em eventos que são patrocinados, ou seja, são várias culturas que vão se aprofundando nesse sentido, para que o usuário ele tenha acesso à informação, mas como um todo, ele não pode só ficar fixado institucionalmente naquilo que ele quer. Eu digo isso sobre as associações, as entidades que vêm para o conselho. Um conselheiro ele tem que ter uma cultura geral, e essa cultura ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser capilarizada para os outros conselhos e assim chegar no cidadão comum. Porque no nosso dia a dia, o conselheiro tem o seu dia a dia. Então, o dia a dia a gente está com os vizinhos, com os parentes, com os amigos. E aí isso vai se disseminando, vai se capilarizando de forma que esse usuário tenha o conhecimento e ele saiba como agir, e não só pelo judiciário, não só por uma pressão, ele desenvolver esse senso crítico, se aquilo é melhor para ele, se ele pode ou não ter aquele medicamento. Hoje mesmo eu comentei isso aqui na reunião do Conselho, junto a uma fala do ministro da Saúde, Arthur Quioro, em que ele fala sobre a questão da judicialização. Isso é uma preocupação muito grande de nós conselheiros. Eu, por exemplo, que estou numa comissão que tem o peso das ações judiciais, o peso da indústria farmacêutica para a incorporação de medicamentos para a conta ser paga pelo SUS. Então, isso fica muito. A corresponsabilidade de quem faz isso ou de quem induz a isso é muito grande. E isso também tem que ser colocado com transparência. Mas o usuário, ele sabe hoje, independente disso, que ele tem meios de comunicação, que ele pode buscar essa comunicação, mesmo que ele não tenha esses recursos à mão, ele pode buscar isso como qualquer outra pessoa. O maior perigo é a tentativa de acabar com a Conep, né? Porque a partir do momento que os itens estão expostos de uma maneira, a gente viu ontem mesmo nas discussões, e que você faz uma tabela comparativa entre o que é a resolução 446 e o que o Senado, o que o PL vem propondo, a gente vê que são formas de minar
o trabalho, todo o processo de construção da Conep, do sistema CEP Conec, já é um sistema, né? A gente já evoluiu muito mais do que isso para acesso à informação e para divulgação. E aí as outras forças, a gente entende isso, que tem outras forças envolvidas, uma vez que se enfraqueça, né, o movimento da Conep e automaticamente o controle social, as outras forças possam tomar conta desse processo. E é isso que a gente não pretende deixar de lado, a gente está lutando, nós, Conselho Nacional de Saúde, estamos lutando para que a Conep permaneça, para que a Conep continue a fazer o seu trabalho do controle social. A questão das incorporações, na luz do PL, a gente vê como um grande conflito de interesses, né? A gente sabe que quem nos representa hoje, e a imprensa e os veículos de comunicação trazem isso com muita clareza, que essas dificuldades são geradas por um grande conflito de interesses, né? As pessoas, quem nos representa, não tem um foco mais específico nas questões que vão tratar das necessidades e das demandas e das prioridades, né? Tem que ter uma agenda dentro das agendas de prioridade. Os parlamentares têm as suas comissões de assessoramento, eles podem estar acessando qualquer informação em qualquer área, em qualquer ministério, a respeito desse planejamento, porque isso é tudo planejado, as demandas têm dados, tem geradores de indicadores, mas o que a gente percebe? A gente percebe um grande movimento político, uma ação política, né? E, obviamente, incomoda os interesses quando existem pessoas que estão no controle, porque o controle, ele tem o controle interno, né? E tem um controle externo pela própria legislação, para fiscalizar, para verificar, mas esse controle deve ser do cidadão também. E o que acontece na Câmara, ou dentro desses interesses? Os interesses giram em torno do capital, das vantagens e outras coisas mais que a gente vê o tempo todo vinculado na imprensa hoje. Então, a população, como eu já disse anteriormente, nós temos que aprender a desenvolver senso crítico. Será que isso é melhor para mim? Será que isso vai contribuir para o coletivo? A gente ainda está numa cultura muito individualista, né? Essa cultura individualista, obviamente, os interesses se aproveitam disso, da cultura individualista, para se posicionar no momento das necessidades, e um momento de crise é um momento que isso aflora muito, né, as necessidades, e, obviamente, vira um momento oportuno para que deputados, para que determinadas forças venham de encontro contrárias, ou melhor, venham contrárias a quem realmente está fazendo esse controle pelo coletivo. A ideia dos conselhos é exatamente essa, dos movimentos é exatamente essa. Cada um tem a sua bagagem institucional, sendo que isso tudo vai envolver todas as bagagens no sentido de controlar o todo. E aí é que a gente pode estar conversando dentro de um coletivo como priorizar as ações, como que a gente pode estar levando para a população o melhor que ela precisa. Há dificuldades? Só que a gente tem que, dentro das dificuldades, encontrar as soluções. Esse que é o processo e nós vamos manter sempre a nossa posição de ser sempre SUS, de tudo ser de fato como a Constituição determina, que todos têm o direito à saúde, que todos têm o direito ao acesso, e esse é o trabalho dos conselheiros do Conselho Nacional de Saúde. Bom, é preciso a gente ter uma noção muito clara do que são os testes, o que são estudos, tudo isso, como eu disse anteriormente, tudo isso é regulamentado, né? Tem pessoas que têm academia, tem pessoas, tem profissionais de saúde, há uma gama de pessoas envolvidas que fazem o trabalho de manter um padrão de qualidade no sentido de manter a segurança do paciente. Inclusive, nós temos no Ministério da Saúde a Política Nacional de Segurança do Paciente. Ou seja, são políticas transversais que dialogam, com todos os setores da saúde no sentido de sempre estar cuidando da segurança do paciente. A partir do momento que se quebra regras, isso abre portas para outras regras
de outros interesses que possam estar contrários a essa segurança desses pacientes. Então, a nossa intenção, de fato, não ceder a esse tipo de pressão, no sentido de que, independente do que a população entenda ou não sobre essa questão de segurança, que ela possa ter uma tecnologia de qualidade, ou incorporação ou desincorporação. Às vezes, o Ministério tira a Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, ela mantém essa avaliação permanente para verificar a eficácia desse medicamento. Os estudos têm que ter tempo para fazer esses estudos, não é um estudo pura e simplesmente ou uma publicação de revista que vai determinar se o medicamento vai ser incorporado ou não. Lembrando que a indústria sempre quer levar a conta para o SUS, né? Lembrando isso, sempre a conta é para o SUS, que é dinheiro público, e isso, obviamente, quando se paga um medicamento muito caro, se tira de um outro, por exemplo, que poderia estar sendo comprado para a atenção básica, por exemplo, para outros setores e outras incorporações tecnológicas. Então, é muito importante lembrar que critérios são sempre necessários, até no mundo inteiro, não é só no Brasil, para garantir a segurança do paciente, independente dele entender disso ou não. Agora, o que é importante é a gente conseguir passar isso para a sociedade, da corresponsabilidade de quem induz uma pessoa a tomar uma droga, um medicamento, em que ela não tenha a informação de que a médio ou longo prazo isso vai prejudicar essa pessoa. Qual é o perigo de quebrar essa questão do PL, desse PL passar? É exatamente isso. Uma vez que passe, as regras são quebradas, algumas regras podem ser quebradas, e aí se perde o fio da meada de todo um trabalho que está sendo feito, e aí com certeza mais ações judiciais podem surgir, para quem diz que vai diminuir, que vai melhorar, por consequência desse processo de se tomar um medicamento ou se incorporar alguma coisa que não foi eficaz a médio e longo prazo. Isso pode ocorrer também, e isso o Ministério está sempre atento, o Conselho está sempre atento, através dos profissionais, através dos conselheiros que se especializam. A gente tem que estudar, a gente estuda estamos aqui pura e simplesmente por estar, a gente estuda sobre essas matérias, sobre assistência farmacêutica, quem está nas suas comissões, para poder estar orientando o máximo possível e subsidiando o Conselho Nacional de Saúde.